E aí, galera? Oi! Vocês já se perguntaram por que quando a gente tem uma doença, a gente não pega ela de novo? Por que algumas doenças isso acontece? Bom, o que é uma vacina? Como é que a vacina nos protege? Como é que existe o tratamento contra o vírus? Como é que faz o tratamento contra uma doença viral? Então, como é que o nosso corpo reage quando a gente tem um vírus no nosso organismo? Então, é isso que nós vamos aprender hoje. E além de tudo, a gente vai aprender também como funciona a vacina, como é que funciona o soro, tá? E a tecnologia ou a biotecnologia por trás das vacinas da Covid. Bom, então vamos fazer esse primeiro momento aqui no quadro e depois a gente vai ver isso lá no Planeta Bio, ok? Vamos lá então. Galera, o linfócito T, chamado T4, é a célula mestra do sistema de defesa. Tá? É essa célula, então, que ela vai se adaptar aos diferentes antígenos para daí ocorrer a resposta imunológica. E essa resposta imunológica é a produção de dois tipos de células. A célula chamada de linfócito B e a célula chamada de linfócito T8. Então, essas duas células são as células efetuadoras, ou seja, células que correspondem aos nossos soldados, ao nosso exército, contra os inimigos, contra os vírus, contra bactérias, contra toxinas. Então, são essas células que são as células efetuadoras. Então, elas é que vão atuar, né, na defesa propriamente dito. E o linfócito T4, ele é como se fosse um general, tá, de um exército, mas que ele aprende muito com o inimigo primeiro para depois, né, fazer essa defesa. Então, vamos começar a entender esse processo e ver aqui como é que isso funciona. Então, a gente tem uma célula chamada de macrófago, que eu desenhei aqui para vocês. Ó. O macrófago, o que é que ele faz? É uma célula que está ali, pronta para fazer a fagocitose de corpos estranhos, ou seja, de antígenos. E esse antígeno, de repente, é um vírus. Então, aqui a gente tem um vírus, esse pontinho vermelho aqui. E aí o que acontece? O macrófago então está pegando, fazendo a fagocitose desse vírus. E aí o que ele faz? Então, ele descapsida o vírus, que é tirar o capsídeo do vírus, e fazer com que uma parte do genoma dele se manifeste na célula. E com isso a célula passa a produzir o quê? Proteínas do vírus. E aí essas proteínas virais elas são apresentadas ao linfócito T. E aí o linfócito T4, ó, então ele vai lá e vai ser apresentado a isso aqui. Então ele vai, tipo aqui, emitir umas garrinhas aqui, ó, e fica lá estudando esse antígeno novo que o macrófago está apresentando a ele. E aí ele está lá, né? Pô, e aí, como é que essa proteína, rapaz? Então, enquanto isso está acontecendo, no caso de uma doença viral, né, é o tempo que você fica doente. Quer dizer, o tempo desse estudo. E aí, quer dizer que esse estudo pode demorar aí, então, no caso, né, 3 dias, 4 dias com uma gripe. Né? No caso da Covid, isso pode acontecer com 7 dias, né, que é a partir do 7º dia que ocorre essa produção de anticorpos, né? E o 8º, que seria exatamente o período que eu vou encontrar anticorpos contra o Covid, né? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos tentar entender aí esse processo. O macrófago, então, trouxe esse vírus novo, né? Trouxe essa proteína viral para o linfócito T4 reconhecer, estudar, e aí o que acontece? 3, 4, 5, 6, 7 dias ali, né? Ele vai levar para ter uma resposta. Então essa resposta, ela é o quê? É uma reprodução de células. Então, o que a gente vai chamar de reprodução monoclonal. O que quer dizer isso? Essas células entram em mitose, formam 2, 4, 8, 16, 32 células, e essas células vão se transformar em dois tipos diferentes de linfócitos. O linfócito B, que é como se fosse aqui uma célula ninja, ok, galera? Vamos pensar assim no ninja como um Naruto, atirando aqueles shurikens. Então, é mais ou menos isso que está rolando aqui com o linfócito B. O linfócito B, então, é uma célulazinha lá que vai atirar shurikens. E quem são esses shurikens? São os anticorpos. E o anticorpo, o que é que ele faz? Ele vai neutralizar o vírus, né, e vai grudar nas proteínas virais de uma maneira que o vírus não consegue mais entrar nas células. Lembra? Vírus só se reproduz e evolui dentro de uma célula. Então, se ele estiver, né, preso aos anticorpos, né, vamos pensar que o vírus está aqui de azul, ó,
Então esse vírus aqui ele não consegue mais ir para canto nenhum. Aí depois vem o macrófago e consegue fazer ali a fagocitose e destruir, né, esse complexo antígeno e anticorpo, ou seja, o vírus mais o anticorpo vão ser destruídos pelo macrófago e aí tchau. E aí você vai ficar bom, né? Porque nesse caso, o que é que está acontecendo? Todos os vírus que estão na corrente sanguínea estão sendo destruídos, né? Ou seja, estão sendo inativados pelos anticorpos. Mas falta ainda as células que estão contaminadas. E as células que estão contaminadas, elas estão lá produzindo vírus constantemente. Então tem que ter algo para destruir elas. Aí quem é que faz essa destruição? Os linfócitos T8 ou CD8. Então esses linfócitos T8 ou CD8 são então os linfócitos que vão produzir uma substância chamada de citocinas. E aí o que vai acontecer? Ele vai grudar lá na célula, né, a célula que está contaminada, e induzir essa célula a sofrer um processo de autodestruição. E essa célula então ela é destruída, né? E aí ativa lá os lisossomos, né, fazendo um processo que nós chamamos de apoptose. E aí a célula então é destruída e tchau, né? O vírus que está ali dentro vai embora também. E aí a ameaça viral acabou, né? Porque agora tem um exército, né, que vai lembrar daquilo que ele fez. Ou seja, quer dizer que depois que tudo isso acaba, eu vou criar, né? Eu vou criar um exército que vai memorizar o que eu fiz. Então, que eu vou chamar isso de linfócitos de memória. Então, o que são esses linfócitos de memória? São os linfócitos que estão lembrando daquilo que foi produzido, tá certo? Ou seja, né, são as células aqui que memorizam aquilo que elas fizeram contra aquele determinado vírus. Ou seja, contra uma determinada proteína viral, tá certo? Então, a proteína viral é essa. Então, quando ela vier aqui de novo, eu já tenho que ali o anticorpo produzido, né? Então, os linfócitos B. E se uma célula vier a ser contaminada, eu posso destruí-la mais facilmente. Então, para que ocorra esse estímulo, né, de memória, dessa memória, é igual a gente está fazendo uma atividade, né, de uma matéria qualquer. Né? A gente tem que fazer um exercício, tem que repetir, né, 3, 4, 5 exercícios para poder lembrar, né, criar ali aquela memória que a gente quer, né, para poder passar no Enem, passar no vestibular. Então a gente tem que fazer repetições. Então é isso que a gente chama de reforço. Então o que é a dose de reforço? Porque a vacina tem que ter uma segunda dose. A segunda dose é para reforçar essa memória. Então a gente toma de novo aqui o vírus, tá certo? E aí acontece o quê? Eu crio esse linfócito de memória. Ou seja, eu vou aumentar essa memória. Aí, agora você ficou na dúvida, né? Ué, então a vacina ela é um vírus? Isso. Então a vacina são vírus inativos. E essas vacinas, então, elas vão fazer com que seu corpo produza todo esse processo aqui, né? Ocorra esse processo todo, sem ter um vírus de verdade. É um vírus de mentira. Ou seja, é um vírus que não consegue se reproduzir. Então, veremos daqui a pouco que existe aí vários tipos de vacinas. Mas a vacina clássica é a vacina de vírus inativado. Então, você tem todo o vírus, só que eu tirei dali do vírus o material genético que faz com que ele se reproduza. Tá certo? Isso é uma vacina. Por sua vez, o soro, tá? Que quando a gente fala de vacina, a gente tem que falar também de soro. Que a vacina foi feita para quê? Para prevenir doenças. Vacinas são o quê? São antígenos. Vacinas são antígenos. Enquanto que o soro, eles são anticorpos. Então é por isso que a gente vai encontrar sempre, né, o nome de um soro como anti alguma coisa. Então soro antiofídico, antiscorpionídico, anti-aracnídico, ok? Anti-covid, né? Antirrábico, devido ao quê? Ó, anticorpo. Então, o soro é um anticorpo produzido por alguém ou por um animal, que geralmente é o cavalo, né? Que acaba sendo aí o animal que a gente usa para extrair daí anticorpos que vão formar os soros que nós usamos. Então, agora vocês vão ficar com a explicação
da biotecnologia sobre as vacinas.